Olá, boa noite. Boa noite. Os Correios têm prejuízo de 3 bilhões de reais nos primeiros 3 meses do ano. A Polícia Civil de São Paulo faz operação num prédio da Prefeitura e na ONG que produziu o filme sobre Jair Bolsonaro. Depois do escândalo do Banco Master, começam a valer novas regras para o Fundo Garantidor de Créditos. Pernambuco tem o segundo ataque de tubarão em 24 horas. O Conselho Federal de Medicina proíbe o uso da substância PMMA para fins estéticos. Há 10 dias da Copa do Mundo, a seleção embarca para os Estados Unidos. E o JN estreia uma série especial sobre a essência do nosso futebol. Na reportagem de hoje, o talento do jogador brasileiro. Driblava para tudo quanto era lado. Esses dribles que o Garrincha dava, não tem como falar do futebol, primeiro não falar do Pelé e depois desse cara aí. Ronaldo era completo, força, habilidade. Fazia gol, inteligente. Eu posso dizer para você que depois de mim o Ronaldo foi o melhor que a gente já teve aí. O Jornal Nacional está começando. Começaram a valer hoje as novas regras para o uso do Fundo Garantidor de Créditos pelos bancos. As novas exigências foram definidas após o escândalo do banco de Daniel Vorcaro. Quem tinha dinheiro no Master conseguiu receber o que estava investido até o limite de R$250 mil, o valor coberto pelo Fundo Garantidor de Créditos. A partir de hoje, um indicador, o ativo de referência, vai medir a qualidade dos ativos de um banco. Se as aplicações e investimentos são sólidos, diversificados e transparentes. Na prática, quando o volume de recursos captados pelo banco com a garantia do FGC for maior do que esse novo indicador de segurança, o banco vai ter de aplicar parte do dinheiro em títulos públicos federais, considerados mais seguros. Os títulos públicos são papéis ativos emitidos pelo Tesouro Nacional. Esse aperto nas regras tem o objetivo de aumentar a segurança do sistema financeiro e impedir que bancos assumam riscos excessivos a partir da proteção do Fundo Garantidor de Créditos. O Master era conhecido por atrair investidores com promessa de rendimento acima da média do mercado, se baseando na garantia do FGC. Um modelo considerado agressivo, porque transferia riscos para o sistema financeiro, já que o FGC é mantido por contribuições de todas as instituições financeiras para ressarcir clientes em casos de quebra de um banco, por exemplo. O Banco Central liquidou o Master em novembro do ano passado. Segundo o BC, o banco de Daniel Vorcaro enfrentava uma profunda crise de liquidez. Não tinha recursos suficientes para honrar compromissos, como o pagamento de clientes e investidores. No total, o FGC deve pagar mais de 50 bilhões de reais em garantias. A economista Carla Beni avaliou que as medidas reforçam a segurança do sistema financeiro. Como você vai criar um novo indicador? Se esse indicador sinalizar mais risco, a instituição vai precisar ter que fazer um aporte em operações mais seguras, que são as operações do Tesouro Nacional, são os títulos públicos. O sistema financeiro, ele requer atualizações constantes. E essas alterações agora do Fundo Garantidor de Crédito, elas são muito importantes para que tenhamos mais transparência, principalmente com as instituições e inclusive com os clientes. O prejuízo dos Correios quase dobrou no primeiro trimestre do ano. Ficou em 3 bilhões de reais. A estatal acumula 14 resultados negativos seguidos. O balanço contábil mostra os Correios no limite. A receita bruta no primeiro trimestre até ficou estável, um pouco acima do projetado. Mas as despesas foram maiores. Conta negativa que se repete há 4 anos. O último lucro trimestral foi no começo de 2022. De janeiro a março do ano passado, o prejuízo foi de 1 bilhão e 700 milhões de reais. Este ano passou de 3 bilhões. A estatal informou que entre os fatores que impactaram o resultado estão despesas judiciais e precatórias.
que somaram 1 bilhão e 400 milhões de reais, 44% do prejuízo no período. Em todo o ano passado, o rombo total foi de 8 bilhões e meio de reais e a previsão dos Correios é que deve piorar este ano. Situação que, para o economista Armando Castelar, é insustentável. Sinal de que um problema que não vai ter solução tão cedo, né? Tá certo? Obviamente você pode dizer, vai pegar um empréstimo, quando pegar o empréstimo vai pagar o tributo, mas a não geração de caixa não vai agora porque você pegou um empréstimo. Então você está simplesmente adiando um problema. A solução do Correios é a privatização, você não tem muita alternativa a isso. Outro resultado negativo no trimestre foi da dívida tributária, que cresce como bola de neve e já está quase em 1 bilhão de reais. De janeiro a março, a estatal pagou 700 milhões em atrasados. A empresa afirmou que aderiu ao parcelamento dessa dívida com pagamentos a partir deste ano, com o objetivo de otimizar o fluxo de caixa e assegurar a regularidade fiscal. Segundo os Correios, apesar do déficit bilionário, o resultado ficou melhor do que o projetado. E isso, na avaliação da estatal, estaria evidenciando o resultado de ações voltadas à recuperação da empresa. O plano de reestruturação anunciado ano passado prevê, por exemplo, venda de imóveis, fechamento de agências, demissões voluntárias e um empréstimo. 12 bilhões de reais com garantia do Tesouro Nacional. Ou seja, é o governo federal que vai pagar com dinheiro público parcelas do empréstimo caso os Correios não consigam. Bruno Caraza, economista da Fundação Dom Cabral, comentarista do Jornal da Globo, disse que as medidas foram insuficientes. A atual administração tentou conter essa sangria, né, de recursos com um programa de reestruturação, mas a gente observa que as respostas ainda estão muito aquém do necessário. Enquanto essas soluções elas não acontecem ou se os resultados dela não vêm em sua plenitude, as despesas não param de crescer. Paulo Feldman, professor da Faculdade de Economia da USP, disse que quem paga a conta é o contribuinte. O prejuízo quase que dobrou. Quer dizer, quando o objetivo era inverter, aquele prejuízo do primeiro trimestre de 2025 piorou muito, aumentou 82%. Isso não podia ter acontecido. Que medidas são essas que o prejuízo vai piorando? Quem vai pagar essa conta? Somos nós, consumidores, porque isso vai aumentar o déficit fiscal do Brasil. Milhões de brasileiros têm procurado apoio para poupar dinheiro no fim do mês, porque estão com as contas em atraso. É o sonho de quase todo mundo, que a Adriana conseguiu alcançar depois de uma guinada na vida 5 anos atrás. Estava devendo assim, mais ou menos, em 50 mil reais. O empréstimo, cartão, tudo junto. Consegui, em menos de 6 meses, quitar as dívidas, obviamente, não todo o dinheiro, fui fazendo negociações, então fui diminuindo essa dívida. A inadimplência é recorde no país. Atinge mais de 83 milhões de brasileiros. A Adriana conseguiu sair dessa estatística com muito esforço. Ela arrumou um segundo trabalho e bateu metas para ganhar mais. Passou de devedora a poupadora e conseguiu financiar um imóvel na planta. Eu cheguei na corretora no dia que eu vim comprar, falei assim, olha, você vai ter a venda mais fácil da sua vida. Eu quero o apartamento mais barato que você tiver. São 30 metros quadrados que já estão ficando com a cara das futuras moradoras. Consegui fazer o planejado. Quando é que você pegou as chaves? Qual foi a sensação? Eu com a minha filha, pusemos uma mão junto com a outra assim para abrir a porta, né? Falar, entramos, ela ficou toda doida aqui. Ó, dá para ver a escola? Dá. Né? Chorei e agradeci, porque eu sei que por mais que eu consegui, não foi nada fácil olhando para trás, todas as coisas que eu passei, né? O apartamento ainda nem está montado e a Adriana já tem novos planos para o dinheiro guardado.
Eu quero conhecer a Bahia, que eu ainda não conheço, carimbar o dinheiro para poder sempre estar realizando sonhos. Então, tenho sempre de curto prazo, de médio prazo e de longo prazo. Então, esse aqui é o de longo. O número de brasileiros que conseguem poupar e investir tem crescido aos poucos. Hoje são mais de 60 milhões de pessoas, 36% da população. A maior parte dos que guardam dinheiro tem uma renda maior. Entre a população que ganha menos, os pequenos investidores também vêm crescendo, mas o percentual é menor. Também tem mais gente investindo na Bolsa de Valores. O aumento foi de 33% em 4 anos. Os números mostram que muitos começam a aplicar em ações com menos de R$100. Hoje no Brasil, a partir de R$50 é possível começar a investir. Para os mais jovens, por exemplo, quanto antes eu começar, mais rápido o meu dinheiro vai crescer, mesmo que sejam economias pequenininhas ao longo dos meses, né? Um planejamento financeiro que deve ser adaptado ao longo da vida. Essa relação com o dinheiro ela é permanente e os desafios que a gente tem, dependendo da fase da vida, vão mudando e exigindo da gente uma preparação diferente. Para essa turma, o primeiro passo é perder o medo da tecnologia. Todo mundo aí já conhece um pouquinho, né, a questão dos golpes aí do celular. A aula de letramento digital é a mais procurada no instituto que atende idosos em São Paulo. A gente procura sempre se atualizar, para não ficar para trás, né? A dona Irene está começando a jornada para se tornar mais independente. O Pix eu faço assim, mas ainda com um pouco de receio, né? Meus filhos falam assim, mãe, para de ir no banco para pegar dinheiro, para de usar dinheiro, né? Cada dia eu estou aprendendo um pouquinho, que é para poder, também todo tempo, precisar ficar pedindo ajuda para os filhos. A dona Alaide também frequenta as aulas no instituto. Boa tarde, minhas flores da tarde. Ela ainda não consegue acessar a conta pelo celular, mas sempre soube administrar bem o salário que ganhava como empregada doméstica. Dava para mim manter a casa e ainda guardar um pouquinho, todo mês. Nem que fosse R$10 na época, eu guardava. A gente procura as coisinhas mais em conta, não gastar dinheiro à toa, comprar coisa que não precisa. Igual, eu tenho 2 pares de sapato. Ela foi se preparando para a aposentadoria, como recomendam os economistas. Que legal! O ideal é que a gente pense, o que eu quero fazer quando eu estiver aposentada? Onde eu quero ir? Quais lugares eu quero conhecer? Que tipo de independência eu quero garantir para mim? Tudo isso faz parte de um cálculo para a gente entender o quanto eu devo guardar já desde a juventude até a aposentadoria. Eu sempre pensei, viajar, passear. A dona Alaide colocou o plano em prática. Eu vou sempre para Pernambuco, Porto de Galinha, para fora do Brasil, Itália e Alemanha, e Argentina. A maior emoção foi ver o Papa Francisco de pertinho no Vaticano ano passado, a última aparição pública dele. Mas aquilo foi uma emoção tão grande, mas eu chorei tanto. As viagens são com a companhia e a ajuda da filha e do pagamento parcelado, que ela não atrasa para não se endividar. Ela faz o pacote e a gente vai pagando. Ela paga a viagem e eu pago o estadia, né? Então a gente é todas as duas controladas. Qual é o próximo sonho? Próxima viagem? Quero fazer o cruzeiro. Ficar lá de boa no navio. De gaiato no navio. Muito bom. Maravilhosa. A seguir, o Conselho Federal de Medicina proíbe o uso de PMMA em procedimentos estéticos. Um exame descarta contaminação por ebola num paciente internado em São Paulo. A Claro TV Mais entra em campo! Com os 6 maiores streamings e a cobertura esportiva mais completa em uma assinatura. A partir de R$ 99,90 no Claro Multi. Assine já! Fundação Bradesco. De geração em geração, transformando histórias. Memorial é muito mais do que um lugar. É um ambiente que une diversas estruturas, respeito e cuidado em todos os momentos. E agora planejar ficou mais acessível.
condições especiais de prevenção para alócolos, cremação e muito mais, com facilidades reais de aquisição. É acolhimento em momentos importantes, atenção em cada detalhe e honra ao que permanece. Memorial o único à altura da sua história. Toda mãe coruja cuida da família com muito amor. Igualzinho Doriana Cremosa. 2 vezes batida com leite da fazenda. Experimente Doriana Cremosa. Seja em Brasília ou aqui em São Paulo, trabalhamos muito para fazer a diferença de verdade. Debates que influenciam a vida das pessoas no nosso país. Temos uma política de saúde pública modernizada. As soluções dos problemas que nós vivenciamos. A meta é sempre fazer com que tenhamos uma condição de melhorar a vida das pessoas de alguma maneira. Sem tempo a perder, com discussões que não mudam o país. Briga? A nossa é só por você. Eu sou Alex Manente, presidente nacional do Cidadania. No Cidadania, o seu voto vira resultado. Olá, no encontro dessa terça-feira você vai saber como a perda de peso pode influenciar no tratamento de mulheres com câncer de mama. E o que você faria se você encontrasse R$5.000 voando por aí? Aconteceu com um homem em Goiás e a gente vai te contar o fim dessa história. No meu sofá, eu vou bater papo com a atriz Agatha Moreira, que está vivendo a Ingrid, de Quem Ama Cuida. Vai ter forró dos bons no nosso palco com Fala Mansa. Tô te esperando 9h30 da manhã, logo depois do Bom Dia Brasil. Até lá! O presidente Donald Trump anunciou uma nova trégua entre Israel e o Hezbollah, o grupo extremista do Líbano apoiado pelo Irã. O anúncio ocorreu em meio a novas ameaças do regime iraniano. O cessar-fogo no Líbano tenta salvar outro cessar-fogo, cada vez mais frágil, entre Irã e Estados Unidos. O dia começou com a confirmação de novos ataques entre os dois países, apesar da trégua oficialmente em vigor. O Irã atacou uma base americana no Kuwait, mas a defesa aérea interceptou 2 mísseis balísticos e drones iranianos. Não foram só as hostilidades entre Estados Unidos e Irã que comprometeram as conversas de paz. Em Israel, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu ordenou ataques nos arredores da capital libanesa Beirute, contra um reduto do grupo extremista Hezbollah, apoiado pelo Irã. Seria uma expansão dos ataques israelenses que tem se concentrado no sul do Líbano. Milhares de pessoas se apressaram para sair. O regime do Irã disse que revidaria os ataques de Israel e que os Estados Unidos também seriam responsabilizados pela ofensiva, mesmo sem se envolverem diretamente. Uma publicação da agência de notícias ligada à Guarda Revolucionária Iraniana complicou ainda mais a situação. A agência afirmou que o Irã iria abandonar as negociações de paz por causa da ofensiva no Líbano e voltaria a impor um bloqueio total no Estreito de Hormuz. O Irã vem autorizando a passagem limitada de embarcações de países aliados. Horas depois, Donald Trump tentou acalmar os ânimos. Primeiro disse que teve uma conversa produtiva com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e que nenhum soldado israelense seria enviado para Beirute. Não há indícios de que tropas israelenses estivessem se deslocando para a capital libanesa. E fontes das Forças Armadas disseram à imprensa local que não havia nenhuma mobilização desse tipo. Mesmo assim, Trump escreveu nas redes sociais: as tropas que estavam a caminho já estão voltando. Da mesma forma, por meio de representantes de alto escalão, tive um telefonema muito bom com o Hezbollah e eles concordaram em cessar todos os disparos. Israel não os atacará e eles não atacarão Israel. Em seguida, na contramão de todos os sinais ao longo do dia, Trump afirmou que as negociações com o Irã seguem num ritmo acelerado. Em Israel, as Forças Armadas cancelaram o bombardeio a Beirute. Mas Netanyahu disse que vai retomar o plano se o Hezbollah atacar os israelenses. Afirmou também que as operações no sul do Líbano vão continuar. No fim do dia, a Guarda Revolucionária do Irã ameaçou fechar mais uma via marítima por onde passam exportações de petróleo por causa dos ataques de Israel.
Se trata do estreito de Bab el-Mandeb, no Mar Vermelho, que tem sido usado por países como a Arábia Saudita para escoar a produção. O mundo agora espera para saber se os lados dessa guerra seguirão adiante com as ameaças ou com as promessas de trégua. A Polícia Civil fez hoje uma operação para investigar irregularidades no contrato de uma ONG para instalar pontos de internet na cidade de São Paulo. Uma das linhas de investigação aponta que o contrato pode ter sido superfaturado e que parte do dinheiro pode ter sido usada para financiar o filme sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro. A Justiça autorizou buscas em endereços ligados ao Instituto Conhecer Brasil, o ICB. E também na sede da Secretaria Municipal de Tecnologia e Inovação da Prefeitura de São Paulo. A polícia recolheu computadores, celulares, documentos e notas fiscais. O inquérito foi aberto a pedido do Ministério Público de São Paulo. A polícia investiga um contrato entre a Prefeitura e o ICB no valor de R$108 milhões para a instalação de 5.000 pontos de Wi-Fi gratuito em bairros da periferia da cidade. Na decisão da Justiça, que autoriza as buscas, o juiz aponta indícios de irregularidade de execução do contrato e de uso irregular de verbas públicas. Possível direcionamento no chamamento público que teve apenas um participante, o ICB, que não teria experiência técnica em telecomunicações. Em contratos anteriores, a Prodan, empresa de tecnologia da própria prefeitura, teria cobrado bem menos, R$ 230 para a instalação e R$ 306 para a manutenção de cada ponto. Segundo o inquérito, o contrato com o ICB prevê o pagamento de R$ 1.800 por mês por ponto de Wi-Fi instalado. Isso investiga se, dos 5.000 pontos de Wi-Fi contratados, só 3.200 teriam sido instalados, com 3 aditivos para prorrogar o prazo. Se houve pagamento antecipado por serviços que não teriam sido prestados, no valor de R$ 26 milhões, e também o possível uso de notas irregulares para justificar despesas na prestação de contas de R$ 4.700.000. O Instituto Conhecer Brasil é uma organização social sem fins lucrativos de propriedade de Carina Ferreira da Gama, que também é dona da produtora de cinema Go Up, que produz o filme Dark Horse sobre o presidente Jair Bolsonaro. Segundo a apuração do G1, o Instituto e a empresa do filme funcionam oficialmente no mesmo endereço, na região da Avenida Paulista, em São Paulo. O inquérito da polícia descreve indícios de desvio de finalidade e confusão patrimonial envolvendo Carina Ferreira da Gama e a empresa Go Up. Ainda de acordo com o inquérito, durante a vigência do contrato com a prefeitura, Carina teria iniciado a produção do longa-metragem denominado Dark Horse, havendo suspeitas de utilização indireta de recursos públicos oriundos do Programa Municipal para Financiamento da Produção Audiovisual. Em visita a Belo Horizonte, o senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência pelo PL, foi questionado sobre as investigações. Eu quero confiar que a polícia está fazendo um bom trabalho e que se investigue e chegue à conclusão. Não fique criando narrativas falsas. Investiguem, vejam que não tem nada e vida que segue. Se for isso, sem problema. Depois da operação de busca e apreensão, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, do MDB, disse que contratou 3.200 pontos de internet, que não apurou qualquer irregularidade na prestação do serviço e que o edital de contratação seguiu exatamente o que manda a lei, já que apenas uma empresa se apresentou durante a concorrência. Se durante 30 dias somente essa entidade se propôs a fazer esse serviço por esse valor e estava atendendo todos os parâmetros que a gente precisava, não teria por que não contratar. Mas até agora, de tudo que me falaram, não procede com os fatos reais, que eu faço questão de, como prefeito, vir aqui abertamente e falar para vocês com muita transparência e com muita tranquilidade. A Secretaria de Saúde de São Paulo descartou que um paciente internado no Instituto Emílio Ribas esteja contaminado pelo vírus Ebola. O imigrante da República Democrática do Congo, país que passa por um surto da doença, tinha apresentado sintomas compatíveis com o Ebola. Mas exames diagnosticaram meningite. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, o risco de introdução de Ebola no Brasil permanece muito baixo. O Conselho Federal de Medicina proibiu o uso da substância PMMA para fins reparadores ou estéticos. A medida entra em vigor amanhã.
A decisão atinge uma prática comum em procedimentos: o uso do polimetilmetacrilato, o PMMA, para aumentar o volume de qualquer parte do corpo, principalmente glúteos e rosto. O PMMA é um plástico em forma de gel. Ao contrário de outras substâncias, não é absorvido pelo organismo, é permanente. Uma vez injetado, ele se adere a músculos e ossos. Por isso, em caso de complicações, a remoção exige longas cirurgias. É difícil porque ele é injetado numa forma gelatinosa e ele fica entremeado em tecidos saudáveis que não podem ser retirados na sua maioria das vezes. Então essa é a dificuldade técnica, a necessidade de retirar tecidos saudáveis para poder retirar os tecidos comprometidos e o material. O Conselho Federal de Medicina adotou a proibição depois de mais uma tragédia envolvendo o uso da substância. Na semana passada, a maquiadora Roseli Fernandes de Oliveira, de 48 anos, morreu em São Paulo no dia seguinte a uma aplicação de PMMA nos glúteos e na coxa. Já a Cláudia ainda vive o luto pela morte do noivo há 4 anos. Ele fez um preenchimento de PMMA na região do quadril depois de sofrer um acidente de moto. Ele é um plástico. Quando você coloca ele dentro de você, já era. Você pode tirar, mas você não consegue eliminar ele de vez. São várias cirurgias, são cicatrizes, é dor, é coceira, várias patologias que se arrastam junto. E eu não quero que pessoas passem o que eu passei, o sofrimento, porque não vale a pena. O sofrimento é muito pesado. A proibição do CFM estabelece uma única exceção: o tratamento em pacientes com HIV. Nesses casos, o PMMA pode ser usado para reparar a perda de gordura no rosto ou no corpo, causada pelos medicamentos. E só pode ser aplicado em postos, UPAs e hospitais credenciados pelo SUS. Segundo o CFM, a partir de amanhã, o médico que utilizar ou divulgar o uso do PMMA para fins estéticos estará cometendo uma infração. Apesar da proibição pelo CFM, a Anvisa mantém 2 produtos feitos com PMMA registrados para uso médico. A agência reforçou que não há indicação para uso meramente estético dessa substância. Mesmo assim, o Conselho Federal de Medicina informou que vai voltar a pedir para a Anvisa banir o uso do PMMA. O Conselho Federal de Medicina vai procurar amanhã a Anvisa, levar a resolução e pedir providências da Anvisa para que se consiga banir esse produto, principalmente para pessoas leigas fazer uso desse produto. Daqui a pouco, Pernambuco registra 2 ataques de tubarão em menos de 24 horas. Uma transição energética verdadeiramente justa reforça a importância de uma economia mais acessível e sustentável. Busca um futuro mais inclusivo e justo para todos. Emitindo menos para fornecer a mesma energia que a sociedade precisa. Garante o bem-estar da população, provendo oportunidades socioeconômicas e combatendo as desigualdades. E abraça a educação e a capacitação como caminhos para o crescimento. Incluir para desenvolver. Transição energética justa. Justa para você, justa para o Brasil. Oferecimento Petrobras. O Brasil é a nossa energia. Justiça Eleitoral apresenta V de Verdade. Em terra de fatos, fake não tem vez. Na época das eleições, o volume de conteúdos falsos nas redes sociais é assustador. Fica difícil saber o que é verdade nesse mar de informações. Por isso, verifique sempre a fonte da notícia e, na dúvida, não compartilhe. Lembre-se, a letra mais importante para a democracia é o V de Verdade. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Agora, os benefícios do Plano Santa Saúde têm um novo padrão de excelência. Um hospital com diagnósticos por imagem com inteligência artificial para resultados mais rápidos e precisos. Hemodinâmica e centro cirúrgico preparados para alta complexidade, além de acomodações que unem conforto e recuperação humanizada. É a tranquilidade de ter uma rede completa com a retaguarda do hospital à sua disposição. Plano Santa Saúde, cuidando de você com o Hospital Monte Serrat, em Santos. Em pouco mais de 24 horas, ataques de tubarão deixaram 2 pessoas gravemente feridas em praias, no Recife e região metropolitana. Essas imagens mostram um socorro à jovem Marcela Vitória, de 19 anos, atacada por um tubarão hoje à tarde na praia de Boa Viagem, no Recife. Ela foi retirada do mar já sem a perna direita. Um médico que estava na praia prestou os primeiros socorros. Inicialmente eu usei a mão inteira, para pressionar com bastante força a artéria femoral, porque foi muito próximo da cintura dela. Pedi para minha mãe aproximar, tirar o cordão do short dela mesma. Eu amarrei esse cordão para tentar segurar. A jovem está internada no Hospital da Restauração, referência nesse tipo de atendimento. Onde ela estava só e tinha algumas pessoas ao redor, entendeu? A única pessoa que foi atacada foi ela. Ela já chegou com amputação completa no nível da coxa e, neste momento, está terminando o procedimento cirúrgico de regularização do coto e parada do sangramento. Ela vai para a UTI, segue grave, em acompanhamento da equipe. É o segundo ataque de tubarão em pouco mais de 24 horas na região metropolitana do Recife. Também está internado em estado grave neste hospital o menino de 11 anos que foi mordido ontem por um tubarão na praia de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes. Os médicos amputaram a perna esquerda do menino. O ataque de hoje foi a cerca de 8 quilômetros do registrado ontem. Nos 2 pontos, há placas de alerta para risco de tubarão, mas não há proibição para banho de mar. Desde o início do monitoramento, em 1992, o estado registrou 84 ataques desse tipo. Segundo o Comitê Estadual de Combate a Incidentes com Tubarão, a maré alta, a água turva e até as fases da lua podem influenciar no comportamento dos animais. Como prioridade, vamos fazer uma reunião extraordinária para intensificar as ações e tentar entender o que é que está acontecendo, né? A gente trabalha com a prevenção. Estamos aqui, torcendo para a plena recuperação dessa moça e desse garoto, os 2 internados ainda. Olha só, a semana começa com alerta de chuva forte em Salvador. Já choveu muito hoje. Eliana Marques está aqui com os detalhes. Eli, boa noite. Boa noite, Trália, Ana Paula, e boa noite para você. Na região de Salvador, o risco de deslizamento está moderado. É um nível anterior ao risco alto, segundo o CEMADEM, Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais. Hoje choveu 73 milímetros. Amanhã tem previsão de outros 40 e na quarta-feira mais 35 milímetros. Em 3 dias, poderá chover cerca de 60% da média do mês. Amanhã também tem possibilidade de chover forte em João Pessoa e São e os temporais podem atingir cidades no sul de Roraima, na divisa do Amazonas com o Pará, do nordeste do Pará ao norte do Maranhão, no litoral da Paraíba e de Pernambuco e nesta faixa da Bahia. O sol predomina nas áreas amarelas do mapa, enquanto pode chover a qualquer hora no Rio de Janeiro. E com pancadas um pouco mais fortes no sul de Minas Gerais, onde teve chuva de granizo hoje à tarde. Em Belo Horizonte e no Rio, máximas de 24 graus. Em Vitória e Brasília, 26. Em Aracaju, Campo Grande e Fortaleza, 27, 28, 29. Em Belém e Manaus, 30 graus. Esquenta mais em Teresina, Cuiabá e Porto Velho, com 32 e 33 graus. Temperaturas até 18, 19, 20 graus em Curitiba, Florianópolis, Porto Alegre e São Paulo, as capitais mais frias amanhã. E junho tende a ser mais frio do que o normal no centro-sul do país, em azul claro. Nas regiões em vermelho, os termômetros continuarão subindo bastante. Em relação à chuva, poderá ficar acima da média na cor verde clara e abaixo no tom rosado. A tendência é chover pouco no Rio Grande do Sul. No Amazonas, em Roraima e no litoral do Nordeste, junho é um mês chuvoso. Nestas regiões, chuva abaixo da média pode não significar pouca chuva. Trália, Ana Paula.
Fica o alerta, né? Obrigada, Violiana. Até amanhã. E há 10 dias do início da Copa do Mundo, a Globo está fazendo uma campanha para ampliar o acesso dos brasileiros às antenas digitais. Uma forma de assistir televisão de graça, com um sinal de alta qualidade e sem atraso. Depois da goleada de ontem da seleção, olha quantas camisas. O torcedor gostou do que viu. Vini Júnior tem o Rafinha na direita, ele dispara, golaço, golaço, golaço! Mas nem todo mundo viu ao mesmo tempo. Vizinho gritar o gol antes da senhora. Acontece também? Acontece. A gente fica atrasado. Um pequeno detalhe podia ter mudado o jogo. Esse aqui, a antena digital. É transmissão em tempo real, sem atraso, sem pagar assinatura e sem depender de internet. Como é que é o seu nome? Neuza Brasil. Então agora essa imagem vai ter que chegar em altíssima definição na sua casa, né? Com certeza, porque eu sou brasileira até no nome. Não dá para aceitar menos. Não. Desde a semana passada, a campanha Fique Antenado da Globo está em pontos como este, de grande circulação em todo o Brasil, para dar orientações sobre instalação, funcionamento e também para distribuir algumas antenas. Não vai perder mais nenhum gol. De maneira nenhuma. Na maioria dos casos, é possível instalar por conta própria. Não precisa de técnico. Basta verificar se a antena é compatível com a intensidade de sinal da região onde você mora. Alguns modelos custam a partir de R$ 30 e dá para encontrar facilmente no comércio. A qualidade é muito boa, porque fica limpinha e não fica pulando, entendendo? Pulando. Depois é só escolher o melhor lugar para posicionar a antena. De preferência perto de alguma janela. Atrás da TV ou em ambientes muito fechados, o sinal pode ter problemas. Essa campanha chega em boa hora. Copa do Mundo começando daqui a alguns dias. A gente sabe que é o momento que o brasileiro reúne a família em torno da TV para vibrar com os jogos da seleção. Agora, imagina-se nesse momento tão importante, que só acontece de 4 em 4 anos, a imagem não está boa, o som está chegando com atraso. A antena digital está aí para melhorar essa experiência. Dona Marlene, sim, preparada para a Copa do Mundo? Preparada. Como é que vai ficar a imagem agora na casa da senhora? Vai ficar maravilhosa, vai ficar sensacional. A antena recebe o sinal digital de graça. TVs mais antigas, analógicas ou de tubo, precisam usar também o conversor digital. Agora, foi-se o tempo de comemorar os gols da seleção atrasado. Deu certo, o Rayan bate direto! Gol! A Jurema vai passar essa Copa 100% antenada. Enquanto a minha vizinha tá gritando gol, botava em vez de mim. Agora eu com a minha antena vou gritar o gol na frente dela. Grita aí pra eu ver. Gol! Aí, linda, eu vou gritar gol, ó, na tua frente, tu não tem digital. A seguir provocou a vizinha. A seguir aqui pra você, o embarque da seleção para a Copa do Mundo. E a estreia de uma série especial do JN. A importância do talento na história do futebol brasileiro. No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia. Você sabe o que todos eles têm em comum? Propósito, respeito. Mas nos últimos anos, a gente deixou de escolher o melhor por medo do pior. E quando se escolhe com medo, o país para. Quando o Brasil escolheu o melhor, fez o Plano Real e salvou o país. E quando Santo André escolheu o melhor, a cidade avançou. O PSDB sabe governar. E o Brasil quer oportunidade para escolher o melhor.
Grande parte das tubulações que levam água para sua casa tem mais de 40 anos. Não atendem às necessidades de uma população que cresceu. Acontecem rompimentos que precisam de reparos emergenciais que você vê pelas ruas. Para resolver estes e outros problemas históricos, a Sabesp garantiu 70 bilhões em investimentos até 2029 para modernizar milhares de quilômetros de rede, garantir o abastecimento e fazer saneamento chegar aonde ainda não existe. Mas precisamos ser transparentes com você. O volume de obras tem gerado transtornos, desvios no trânsito e, infelizmente, acidentes. E isso a Sabesp não vai tolerar. Estamos aperfeiçoando todos os protocolos de engenharia, segurança e de atendimento para agir de forma mais eficiente. A Sabesp não vai parar de evoluir, mas vamos fazer isso com respeito à sua rotina, enquanto cumprimos a missão de levar saneamento para todos até 2029. Sabesp, fazendo por você. A transmissão da Copa do Mundo da FIFA 2026 na Globo é um oferecimento de Itaú, vivendo todos os sentimentos em um só, torcendo feito você. 6 do da Amazon, aproveite ofertas até 60% off. E BYD, uma revolução global. Dez dias. Faltam só 10 dias para a Copa do Mundo. E hoje é uma data muito especial. Daqui a pouco, a seleção brasileira vai embarcar para os Estados Unidos. A delegação já chegou ao Aeroporto Internacional do Rio. E quem está lá também, acompanhando tudo de perto, é o repórter Richard Souza, que conversa aqui ao vivo com a gente. Boa noite, Richard. Oi, Ana, boa noite para você, Trali, boa noite a todos. Exatamente, está chegando a hora. Há pouco antes das 9 da noite, os 2 ônibus com a delegação da seleção brasileira chegaram ao Aeroporto Internacional do Rio e vieram diretamente, sob um forte esquema de segurança, a um setor chamado de Salão Nobre, um setor de embarque exclusivo. Os jogadores, membros da comissão técnica e dirigentes foram recebidos calorosamente por um grupo de aproximadamente 50 pessoas que reservaram seu tempo para passar boas vibrações para a seleção brasileira. Os atacantes Neymar e Vinícius Júnior foram os mais festejados na chegada aqui ao Galeão. Bom, depois da vitória de ontem sobre o Panamá, no amistoso, no Maracanã, os jogadores ganharam uma breve folga e se reapresentaram na Barra Olímpica, zona sudoeste do Rio de Janeiro, às 4 da tarde. No início da noite, toda a delegação se deslocou na Barra da Tijuca para a sede da CBF. Por lá fizeram a foto oficial do grupo e uma visita muito importante ao museu da entidade, onde puderam ter contato com camisas históricas e também com as 5 taças de Copa do Mundo conquistadas pela seleção brasileira. Por lá houve contato também com o público. A delegação embarca, viaja, decola às 10 horas da noite e chega amanhã às 7 da manhã em Nova Jersey e tem treino às 5 da tarde. Trali e Ana Paula. Valeu, Richard. Muito obrigado. Boa viagem, então, para a nossa seleção. E nesta semana, quase véspera da Copa, o JN começa a exibir uma série especial sobre a história do nosso futebol. São 6 episódios que exaltam a essência do jogador brasileiro, as virtudes que fazem da seleção a única pentacampeã do mundo. Hoje, nós vamos falar de talento. Amanhã, nosso tema é raça, a garra de quem nunca desiste. O Jornal da Globo é depois de Tela Quente. Uma boa noite para você. Boa noite, até amanhã.